traços de interior, riscos e rabiscos carvoentos. Textos e ilustrações de Emílio Figueira. Apresentação. Obra publicada no inverno de 2001, o escritor e artista plástico Emílio Figueira faz uma revisita ao passado. Quem nasceu, ou pelo menos já viveu em uma pequena cidade de interior, como no caso dele, sempre terá motivo para reviver velhas recordações, sempre remexendo em um velho baú, e quanto mais simples for essas lembranças, mais gostosas serão. Buscar essa simplicidade foi a sua intenção, através de pequenos textos e ilustrações, todas feitas em ala-prima, em traços sem a preocupação de serem perfeitos, e sim aproximarem da linguagem do primitivismo. A simplicidade também foi buscada no material utilizado, o qual representa bem o gosto de interior, o carvão que já moveu muitas Marias fumaças, esquentou muitos ferros de passar roupa, cozinhou muita comida em fogão a lenha, ferveu muitos ferros de marcar gado e assou muitos churrascos. Mas aqui, meigamente, o carvão apenas embalará a nossa nostalgia. Boa viagem a esse universo. A linha do trem. A história de muitas cidades começou com a linha do trem. Muitos vilarejos, depois municípios. Por essas linhas, muita gente veio, muita gente partiu, enquanto o progresso trafegava pelos seus trilhos. Os sinos da estação anunciavam a chegada de alegrias e reencontros, tristezas e saudades de quem partia e de quem ficava. Hoje, após tantos serviços prestados, os trens se calaram. São apenas ecos ressoando em nossas memórias, enquanto a vida caminha sem uma linha fixa. O comércio local. Antigos prédios abrigavam as mais diferentes atividades. Geralmente à beira da linha do trem, resumia-se em apenas uma rua comercial e com poucas opções. Aos sábados seu movimento era intenso com a saborosa presença do pessoal da zona rural. As compras feitas pelas senhoras, as crianças comiam o doce e tomavam a tubaína esperada durante toda a semana, enquanto os compadres se encontravam nos bares das esquinas ou nos balcões dos velhos empórios. As crianças. As velhas brincadeiras infantis nas ruas de terra. Empinar pipa, jogar bola, pega-pega, esconde-esconde, cavalo de pau, o balanço de cordas no galho da árvore. Época em que ainda se brincava de mãos dadas e ser feliz era o único compromisso com a vida. E a alegria se estendia por todo o dia até o entardecer. A escola. Os primeiros anos escolares. Tudo era novidade. A professora, os coleguinhas, com os quais crescíamos juntos e de alguns nos tornamos os amigos por toda a vida. A merenda e brincadeiras no pátio coberto. As atividades na quadra esportiva, os festejos e datas comemorativas. Às sextas-feiras havia o culto à bandeira. Só agora reconhecemos que aqueles caminhos que nos levavam todos os dias à escola, eram os verdadeiros trajetos para o futuro. O melhor amigo. Muitas das vezes, ele era um vizinho, alguém com a nossa mesma idade, tornando-se uma grande amizade. O melhor amigo, companheiro para toda a vida. Na infância, parceiro nas brincadeiras. Na escola, parceiro de tantas aventuras. Na adolescência, o confidente com quem dividíamos frustrações e vitórias. Os professores. Grande era o número de professores com mais de 30 anos de magistério. Muitos mantinham a postura de respeito e seriedade perante seus alunos. Firmeza para ensinar então nem se fale. Sabiam o que faziam e como faziam. Hoje estão todos aposentados e alguns sepultados. Felizes recordações para aqueles que estudaram com esses velhos e sábios professores. As estradas de terra. Quantas estradas vicinais existiam nos municípios? De chão batido, ladeadas por matos ou de cercas dos pastos, levava-nos aos sítios, fazendas por toda a zona rural, escoando toda a produção, onde se passava muitas comitivas de boiadas. Nos dias chuvosos, quantos desafios! Hoje, lembrar dessas estradas de terra, é o mesmo que lembrar o constante prosseguimento da vida. A roça.
uma casinha lá longe e uma estradinha cortando toda a lavoura. Os canteiros da horta em um canto, roça de arroz no outro, abacaxi, e as mais variadas plantações ao decorrer do ano, embaladas pelo sol, chuvas e ventos. Essa era a visão que tínhamos da vida no campo, nascendo e crescendo em silêncio. O caipira. O homem sertanejo, carinhosamente era chamado de caipira. Pessoa simples, humilde, mas sábio nas coisas da terra e da vida. Olhos sofridos, celeiro de muitas histórias. Mãos calejadas por alimentar a tantos. Sua canseira era, muitas vezes, representada pelas rugas em seu rosto. Mas era essa mesma face que, nos fins de tarde, sempre nos oferecia um sincero sorriso de missão cumprida, diante de uma fogueira, uma viola e uma música sertaneja de raiz. A casinha. Quantas casinhas solitárias existiam nos campos e pastos. Suas serenidades representavam a tranquilidade e a vida sem pressa de passar de seus moradores. Pessoas de poucas posses, sim, mas o pouco que tinham na simplicidade era o suficiente para serem felizes. O pescador. Um pescador solitário no meio do lago. O fim de tarde chegando, o som das gaivotas voando no horizonte. A calma na espera de um peixe. E, ao dar as costas ao barranco, parecia estar dando as costas para a vida por alguns instantes. As festas juninas. A convivência social era mantida pelas festas, ocasiões quando todas as classes sociais se encontravam. Nas festas juninas, havia os papos de velhos compadres, fuxicos das comadres, alegrias de crianças brincando e correndo. E entre os jovens, quantos casais se formavam, futuras famílias e longas histórias de casamentos. A praça da cidade. A praça era o lugar mais gostoso da cidade, onde corríamos quando crianças, observados pelos nossos pais ou avós. Quando adolescentes, encontrávamos com a turma todo fim de tarde. Aos domingos à noite então nem se fale. Era como se toda a população da cidade tivesse um encontro marcado nela. Crianças correndo por dentro, enquanto os adultos papeavam sentados pelos bancos. A fonte esguichava jatos de águas intercalados por luzes coloridas, tocando músicas, muitas vezes do tempo da onça. O pipoqueiro, o sorveteiro e outros ambulantes também não faltavam. Na calçada ao redor, uma multidão ficava dando volta. Casais de namorados, os rapazes em uma direção e as moças em sentido oposto, em muitas trocas de olhares e paqueras. E assim, as noites de domingos na praça foram motivos de muitos encontros e despedidas. O primeiro amor. Não tinha um lugar certo para acontecer. Na escola, na praça, na turma da rua, no clube. Certo é que na adolescência ele acontecia. O primeiro amor. Sentimento forte de uma nova descoberta. Alegria misturando-se com inseguranças, medos e incertezas. E tentar era preciso. Muitos viveram a alegria de namorar, ou até mesmo se casar com o seu primeiro amor. Outros conheceram com ele sua primeira frustração amorosa. Outros preferiram ficar apenas na platonice. Ao acumularmos várias experiências na vida, muitos concluem hoje que o primeiro amor não foi o mais forte, e sim ficou marcado por ser a primeira vez que se experimentou o sentimento de amar. O clube de baile. O clube da esquina. Noites de bailes, festas, comemorações. Aos sábados à noite se passeava pela praça, ali mesmo ao lado, para depois as alegrias momentâneas em suas dependências. Muitas danças, alegrias, casais de namorados, roda de amigos, paqueras, conquistas, frustrações, tomadas de foras. O cemitério municipal. Os cemitérios de pequenas cidades pareciam refletir o clima interiorano, lugar de muita paz e tranquilidade. Caminhando por ele, não havia medo, pois quase todos ali sepultados foram nossos conhecidos. Os pioneiros, entes queridos, pessoas que se foram idosas, mas que chegamos a conhecê-las e respeitá-las. Quantos amigos e companheiros que partiram antes do combinado. Para cada túmulo que olhávamos, era como reviver uma história, ou pelo menos, uma recordação de algum momento adormecido na memória.
velhos retratos de casamento. Interessante era notar que em quase todas as casas de pessoas com mais idade, havia na parede da sala antigos retratos de casamentos. Sempre em moldura oval, esses retratos tinham fixas características: o casal separado, mas lado a lado. O noivo com terno preto, ficava à direita, com o rosto sério e fechado, sem se preocupar em esboçar um leve sorriso, talvez querendo representar a seriedade que se estava tomando naquele momento. A noiva, à esquerda com uma grinalda bem pesada, também olhava firme para frente, representando estar muito mais com medo de algo do que feliz pelo momento. Eram retratos de raízes de muitas famílias. Serviço de alto-falante. Havia o serviço de alto-falante. Em 2 edições, entrava no ar de manhã e no final da tarde, com o som que voava livre por cima dos telhados que toda a cidade ouvia. Eram lidos anúncios do comércio local ou regional, sempre intercalados por um trecho de música. Às vezes havia prestações de utilidade pública. Outras, alguém oferecia uma canção para a pessoa amada. Porém, a qualquer momento do dia ou da noite, o serviço de alto-falante entrava no ar tocando a música Ave Maria de Gounod. E todos paravam suas atividades e saíam às portas ou paravam de caminhar em as ruas para ouvir mais uma nota de falecimento. A Gazeta. O jornal circulava uma vez por semana. Na maioria das vezes de poucas páginas, era tipográfico, montado tipo a tipo, e impresso um a um quase que manualmente na velha gráfica. Seus textos e artigos eram escritos por diversos colaboradores da cidade, como também os anúncios do comércio local. Embora quase sempre elogioso e a favor do prefeito, nos fins de semana, cada edição era esperada com curiosidade pela população. Os comícios eleitorais. Época de política era fantástica. Geralmente havia apenas 2 candidatos a prefeito, mas o suficiente para dividir e movimentar a cidade. Candidatos a vereador então nem se fale. Parecia que cada família tinha pelo menos um membro querendo ser edil. Os momentos de maiores recordações dos pleitos políticos eram os comícios no centro da cidade, ou em sítios e fazendas, animados por muitos músicos locais. O prefeito e a primeira-dama. O prefeito era uma pessoa simples, velho conhecido que entrava para a política. Muitas das vezes ele era quase tudo na cidade. Dono de várias casas comerciais, fazendeiro, diretor da Gazeta local, locutor do serviço de alto-falante. Nas horas vagas, às vezes, substituía o padre na missa. Só que ele nunca perdia suas características de caminhar, conviver naturalmente e estar em todos os lugares. Já a primeira-dama, essa sim, tentando imitar a moda dos grandes centros urbanos, arrumava-se e pintava-se tanto que parecia estar o ano todo preparada para o carnaval. A porteira. As velhas porteiras significavam acesso aos sítios, chácaras e fazendas. Continham os animais ou fechavam simbolicamente as propriedades particulares, sempre impondo respeito. Mas aqui solitária, ela apenas coloca um ponto final nessas memórias em preto e branco. As memórias de meus avós João Benedito e Emílio Carlos.